Geralmente, quando a gente pensa no design de uma máquina de alta performance, a nossa expectativa é de eficiência total, né? Imagina só a construção de um motor gigantesco. Uhum. Projetado milimetricamente. Exato, com 2 cilindros imensos. Mas aí, bem na hora de dar partida, a engenharia decide simplesmente desplugar um deles de propósito. Nossa, a máquina vai engasgar na hora. Vai tremer violentamente e, bom, em pouco tempo o sistema inteiro vai falhar, concorda? Na engenharia mecânica isso seria beirando a insanidade. Com certeza. Seria um desperdício monumental de capacidade instalada, sabe? A física simplesmente não perdoa sistemas que lutam contra o próprio design. Pois é. E o mais chocante é que essa falha de design intencional é tipo o modus operandi da liderança corporativa e pessoal há décadas. A humanidade tem operado estruturas de poder super complexas, utilizando só metade da capacidade disponível. Certo, vamos desvendar isso. Vamos lá. Os dados e as vivências relatadas no livro Two Wings of Leadership, ou Duas Asas da Liderança, escrito pela Mônica Martinez Vargas e pelo Charles R. Howard, ilustram perfeitamente isso. Sim, eles mostram por que a eficácia da liderança despenca vertiginosamente quando um conjunto inteiro de qualidades humanas é simplesmente ignorado. E é bom deixar claro para nossa audiência que não se trata de um debate ideológico, tá? Isso. A gente não está aqui para tomar partido em discussões teóricas sobre gênero. A missão dessa nossa análise é focar estritamente nos resultados práticos. Exato. Integrar essas características historicamente rotuladas como opostas, as chamadas energias masculinas e femininas, não é só um ideal filosófico ou um luxo moral. É uma vantagem competitiva implacável. Sem essa integração, o sucesso sustentável é meio que inviável no longo prazo. O material propõe uma desconstrução severa daquele modelo antigo de comando e controle que a gente herdou do século passado. A estrutura tradicional de autoridade não é destruída aqui, ela é... Recalibrada, né? Isso, recalibrada. O argumento central é que a interdependência e o equilíbrio fornecem uma base operacional muito mais sólida do que a simples dominação hierárquica. Com certeza. Aquelas ferramentas comportamentais que construíram as indústrias no passado já provaram serem suficientes para navegar na complexidade imprevisível do mercado de hoje em dia. Não dou mais conta do recado. E para entender a mecânica dessa solução, a gente precisa primeiro visualizar o problema. O livro ancora essa ideia numa metáfora bem visual, originada nos ensinamentos de Abdu'l-Bahá. Ah, a metáfora do pássaro. Isso, a humanidade é como um pássaro com 2 asas. Uma asa é a energia masculina, a outra é a feminina. E a regra aerodinâmica básica é que o voo exige simetria de força. Se uma das asas for fraca, o voo não é só difícil, ele é fisicamente impossível. Faz todo sentido. E se a gente olhar para o retrovisor da história corporativa, fica muito evidente que o mercado passou muito tempo tentando decolar com uma aerodinâmica completamente defeituosa. O que é fascinante aqui é como a evolução dos modelos de produção valida os limites dessa metáfora na prática. No início do século XX, a manufatura industrial operava sob uma lógica puramente de dominação. Bem rígida. Muito. Era uma cadeia vertical, hiperrígida, desenhada quase como um batalhão militar, sabe? Competição interna e controle absoluto eram os únicos indicadores de força aceitáveis. Só que aí a complexidade aumentou, né? Exato. Quando a complexidade dos produtos aumentou, esse modelo de uma asa só começou a colapsar sobre o próprio peso. Gerou gargalos, crises de qualidade e uma incapacidade brutal de adaptação rápida. A grande ruptura ocorreu com o sistema de produção da Toyota, o TPS. Nossa, a revolução do modelo japonês. É um clássico. Pois é, o TPS reescreveu as regras do jogo justamente porque integrou brilhantemente as 2 asas na linha de montagem. Um ótimo exemplo prático disso é a famosa corda Andon. Ah, eu adoro esse exemplo. É genial. No modelo tradicional, parar uma linha de montagem milionária era uma decisão exclusiva lá da alta diretoria. Era um exercício de autoridade puramente estrutural e hierárquico, ou seja, a asa masculina. Mas a Toyota instalou uma corda acima de cada estação de trabalho
e deu a qualquer operário o poder de puxar essa corda e parar a fábrica inteira ao detectar um defeito. Caramba, isso exige um nível de confiança estrutural tremendo. Demais. E cria um espaço imediato para vulnerabilidade coletiva e para resolução colaborativa de problemas, que são características historicamente lidas como femininas. A autoridade masculina foi usada para garantir o cuidado e a qualidade colaborativa feminina. Sensacional. E bom, um teste de estresse social ainda maior para essa integração rolou na Segunda Guerra Mundial, não foi? Com os homens sendo enviados para as frentes de batalha e as fábricas precisando manter a produção, sim. Aquele momento forçou um experimento em escala global. Porque as mulheres tiveram que assumir tudo. Exatamente. Mulheres assumiram o comando em setores de indústria pesada, siderurgia, logística, e os resultados provaram de forma inegável que a resiliência física e a capacidade de tomar decisões de alto risco não eram anuladas pela colaboração ou pela empatia. Pelo contrário, né? As coisas coexistiram e otimizaram o trabalho. Isso. Foi a prova empírica de que os traços essenciais de liderança são capacidades humanas universais. Não são monopólios atrelados a um perfil biológico. E sabe o que eu acho legal? O texto ganha uma atração enorme quando os autores colocam as próprias experiências no centro dessa análise. Ah, as histórias pessoais deles? Sim. O Charles, por exemplo, ele cresceu numa casa com 5 irmãs. Daí a vivência diária dele era totalmente imersa em influência feminina. Isso acabou criando nele a ilusão de que a sociedade inteira operava com esse mesmo nível de respeito mútuo. Até ele ir para a faculdade. Pois é. Ele conta do momento em que se matriculou numa aula de estudos de gênero. Ele entrou na sala de aula com aquela arrogância ingênua de quem achava que já estava totalmente desconstruído, sabe? Achando que já sabia de tudo. Isso. E a colisão com a realidade foi brutal. Os dados sobre violência global e injustiça sistêmica simplesmente destruíram a bolha dele. O choque ali não foi apenas descobrir o problema lá fora, mas descobrir a própria inércia. Ele percebeu que a boa intenção passiva no nível individual não desfaz o dano de um sistema que ativamente poda metade do potencial intelectual da sociedade. Exato. A aceitação do status quo é, na prática, uma cumplicidade velada. Com certeza. E a história da Mônica vai numa direção um pouco diferente, mas ilustra super bem a pressão de manter essas asas equilibradas no mundo corporativo, que é super arriscado. O caso da madeireira, né? Esse mesmo. No início da carreira, atuando como engenheira química num projeto milionário, ela se viu numa sala cheia de executivos sêniores. A pressão era enorme para que ela, que era a única mulher e a mais jovem ali na sala, ajustasse e certificasse dados técnicos falsos. Nossa, para não perder o contrato? Tudo isso para garantir o contrato, exato. A expectativa da sala era a conformidade baseada no puro medo, mas ela escolheu escutar a própria intuição e manter a integridade ética. Ela simplesmente se recusou a assinar. Uma decisão super difícil. Muito. E o desfecho mostra a miopia daquele ambiente. A empresa simplesmente arranjou outra assinatura, enviou o produto e, adivinha? Semanas depois, o material falhou desastrosamente na aplicação prática. Era óbvio que ia dar problema. O mecanismo de tomada de decisão dela demonstra que a ética relacional de longo prazo e a intuição corporativa são frequentemente descartadas como soft skills, sabe? Sim, como se fossem menos importantes. Exato, quando na realidade elas formam a espinha dorsal da análise de risco mais lúcida possível. A empresa agiu com uma agressividade míope em busca de lucro imediato e pagou o preço operacional por ignorar os sinais de alerta. Pensando nessa desconexão toda, a imagem que vem na minha cabeça é a de um pássaro que comprou um pacote vitalício na academia, mas só treinou a asa direita por 50 anos. Haha, imagina a cena. É bizarro, o músculo peitoral direito dele é uma montanha de hipertrofia, transborda assertividade, métricas agressivas, comando absoluto, mas no momento em que ele salta do galho e tenta voar para atravessar uma tempestade no mercado, ele simplesmente gira em espiral no chão. Levanta um monte de poeira e não sai do lugar. Exato, fica completamente desequilibrado, enquanto a tempestade engole ele. A tragédia desse pássaro hipertrofiado é o gancho perfeito para desarmar um mito muito persistente no mundo dos negócios. Se o voo requer a sincronia das duas asas,
A crença de que essas energias operam em compartimentos biológicos separados precisa ser eliminada para ontem da gestão moderna. O material deixa bem evidente que os traços de liderança funcionam num espectro fluido. A tomada de risco, a competitividade e o foco em resultados são aquelas qualidades historicamente codificadas como masculinas. E a escuta profunda, o fomento à colaboração e à vulnerabilidade são codificadas como femininas. O perigo letal para qualquer operação mora nos extremos desse espectro. O caso da Uber é o exemplo perfeito disso, né? Nossa, o estudo de caso definitivo. A ascensão e a queda inicial da Uber sob o comando do Travis Kalanick. A diretriz lá era o hipercrescimento custe o que custar. A asa direita operava com tanta força bruta e agressividade que a cultura da empresa virou um poço tóxico de escândalos, sabotagem interna e atrito constante com reguladores. Ficou insustentável. A correção de curso só foi possível quando Dara Cruz Rochai assumiu como CEO e ativou a asa esquerda com urgência. Ele ancorou a cultura em responsabilidade civil e empatia. Indra Nooyi provou o mesmo ponto na PepsiCo, né? Integrando metas agressivas com o que ela chamou de desempenho com propósito. Exato, unindo a visão financeira de longo prazo com a sustentabilidade. E no setor público, a Jacinda Ardern conduziu a Nova Zelândia através de crises absurdas, usando um poder de decisão rápido e cirúrgico, mas envolvido numa comunicação de acolhimento genuíno. Isso estabilizou o pânico do país inteiro. Mas olha, a narrativa que realmente destrói qualquer estereótipo de gênero acontece na rua com a filha do Charles, a Jasmine. Essa história é impressionante. É muito boa. A família estava no Brasil. Aí, ao saírem de uma aula de música à noite, rola uma colisão leve com outro carro. Imediatamente, o instinto biológico de proteção do Charles entra em overdrive. Ele pisa no freio, abre a porta e sai do carro furioso, pronto para confrontar fisicamente o suposto perigo ali na rua escura. O adulto agiu puramente pela emoção e territorialismo. Exato. E a Jasmine, que tinha só 12 anos de idade na época, ela avalia a situação com uma lógica super gélida e assertiva e dispara um comando absoluto. Pai, volte pro carro agora. Incrível. Uma criança de 12 anos acessou a energia masculina de comando tático com uma clareza que o pai, cego pela adrenalina, foi simplesmente incapaz de acessar. O brilhantismo desse evento mora justamente na mecânica da resposta. A assertividade tática não dependeu de testosterona ou de idade. Dependeu da capacidade de ler o ambiente sem a distorção do ego. As energias estão disponíveis no arsenal de qualquer ser humano. O desafio não é possuí-las, mas descobrir como ligar a chave de ignição de cada uma delas. Mas aí eu te pergunto, tem um conflito prático aqui que precisa ser testado? Manda. Imagina uma liderança cuja natureza base é o consenso, a paciência, a empatia. Se essa pessoa for colocada numa situação que exige agressividade e confronto, não existe o risco de essa tentativa de equilibrar a asa soar como uma performance meio teatral? Tipo, forçar uma postura altamente competitiva quando essa não é a inclinação natural da pessoa não acaba destruindo a autenticidade de quem está liderando? Se conectarmos isso ao quadro geral da ética das virtudes, esse aparente paradoxo desaparece. O erro muito comum no mundo corporativo é interpretar equilíbrio como diluição. Como assim? Tipo, equilíbrio não significa ser meio honesto para balancear a diplomacia, sabe? Ou ser medíocre numa qualidade forte para dar espaço para uma qualidade fraca. A autenticidade verdadeira exige o desenvolvimento de virtudes que atuem como contrapesos operacionais. E como esses contrapontos funcionam na prática, tipo diante de uma crise real? Olha, isolada, sem uma força que a regule, qualquer virtude se degenera e vira uma falha estrutural gravíssima. A paciência extrema, quando não tem um senso proativo de urgência junto, ela se corrompe. Vira passividade, né? Vira negligência ou omissão em momentos críticos. Uma organização super metódica, sem a capacidade de ser flexível, se cristaliza numa burocracia que sufoca a inovação. Faz sentido. E a empatia, se não for ancorada na responsabilidade direta por resultados, se torna mera complacência com a mediocridade. Então, quando alguém que é naturalmente empático precisa agir com firmeza assertiva, não é uma peça de teatro, é a aplicação prática do quociente emocional, o EQ.
Entendi. O EQ entra em ação. Isso. O EQ é aquele painel de controle que mapeia o ambiente em milissegundos e decide qual asa precisa bater mais forte para que a equipe não caia. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Uma vez que a gente estabeleceu que o voo exige as duas asas calibradas, a dúvida que fica é qual é o motor que mantém esse movimento contínuo rodando no dia a dia corporativo, que é super pesado. E a resposta que a pesquisa aponta é a liderança servidora. E a engrenagem que faz isso girar sem quebrar é a segurança psicológica. Só que o termo liderança servidora carrega um fardo de má interpretação terrível nas empresas, né? Demais. A palavra servidor é quase sempre traduzida de forma errada, como subserviência, fraqueza ou só ficar recebendo ordens de forma passiva. Mas a mecânica real exige, paradoxalmente, um núcleo de resiliência e força diretiva formidável. O líder servidor desvincula a capacidade de execução da necessidade de afagar a próprio ego. Toda aquela força bruta de execução e assertividade não é usada para dominar o grupo. Exato. Ela é canalizada como um escudo para proteger e alavancar o crescimento de todo mundo na equipe. A transformação da Microsoft com Satya Nadella é talvez o outdoor mais luminoso de como isso funciona. A empresa operava num estado de estagnação cultural pesada, movida por feudos internos e uma competição super predatória. Era a cultura do sabe-tudo. Aí ele chega e muda o jogo. Completamente. Nadella chega e altera a matriz para a cultura do aprende tudo. O foco saiu da dominação interna e foi para uma empatia visceral de entender o que o cliente realmente precisava. Ao focar no crescimento das pessoas e remover aquele medo sistêmico, o resultado não foi só um ambiente legalzinho de trabalhar. O valor de mercado da companhia passou de 3 trilhões de dólares. É assustador. A empatia se provou uma alavanca financeira devastadora. E o combustível por trás dessa virada é o que a Amy Edmondson chamou de segurança psicológica. E a armadilha aí é que o mercado costuma interpretar a segurança psicológica de um jeito bem torto, não acha? Ah, com certeza. O erro clássico é assumir que segurança psicológica significa um ambiente sem atrito nenhum, onde o objetivo é ser legal o tempo todo e, sei lá, o nível de exigência técnica cai para não ofender ninguém. Nossa, não é nada disso. É o exato oposto. O conceito trata da remoção do medo da punição interpessoal para que o atrito intelectual atinja o nível máximo. É criar um ambiente onde alguém lá da base pode olhar para o CEO e dizer que a estratégia é um erro fatal, ou admitir uma falha crítica, sem aquele receio paralisante de ser humilhado ou sofrer retaliação. O foco muda, né, de proteger a própria reputação para proteger o projeto em si. A experiência da Mônica atuando num acampamento de mineração é um laboratório perfeito disso. É um ótimo exemplo de como subverter o sistema. Sim, sendo a única mulher operando na tenda de controle no meio do nada, o cenário inicial foi de pura hostilidade silenciosa. Os colegas desviavam o olhar, ignoravam o que ela falava e rolava até deboche aberto. O instinto de sobrevivência ali num ambiente hipermasculino seria entrar na briga de ego, né? Falar mais alto, bater na mesa, espelhar a agressividade. Exatamente, para tentar conquistar o respeito nos termos deles. Mas a estratégia dela foi radicalmente diferente. Ela ancorou as ações na escuta estruturada, formulou perguntas técnicas super precisas e manteve um nível de clareza inabalável, sem ceder à agressividade reativa. E isso gerou uma autoridade autêntica. Inquestionável. E mudou aos poucos a dinâmica de toda a cultura ao redor dela. A liderança servidora age como se fosse o sistema nervoso central do pássaro. Não é uma asa em si, mas a inteligência processual que garante que a visão tática e o cuidado humano trabalhem em sincronia. A precisão dessa analogia do sistema nervoso é essencial para a gente entender como escalar isso. O líder processa os ruídos do ambiente e converte forças que parecem opostas em movimento. A trajetória da Cristina Junqueira na fundação do Nubank deixa isso bem palpável. Sem dúvida. O modelo de negócios exigia um ritmo de crescimento brutal e uso de tecnologia para desestabilizar os grandes bancos. Isso é extremamente agressivo e dominante para o mercado. Mas esse motor foi acoplado a uma missão central de inclusão financeira, focada em destruir aquelas taxas ocultas abusivas
e promover ativamente a representatividade dentro das próprias equipes técnicas. A agressividade tática, junto com a responsabilidade social, criou uma empresa que não só ganhou o mercado, mas mudou como a sociedade inteira lida com dinheiro. Pois é, a sincronia individual faz sentido, mas o verdadeiro teste de fogo é tentar fazer a corporação inteira, tipo milhares de mentes diferentes, voar nessa mesma formação. É a transição do indivíduo para os sistemas culturais, que é o grande desafio. O material analisa como as engrenagens internas de uma empresa precisam amadurecer para conseguir integrar essa diversidade de energias sem quebrar o motor no processo. E tem 4 fases fundamentais de amadurecimento organizacional em relação à diversidade. A jornada começa lá na exclusão. É um estágio bem primitivo, onde perfis diferentes do padrão são filtrados ativamente e repelidos pelo sistema. Infelizmente, muita empresa começa assim. Sim. Aí a evolução natural leva à tolerância. A barreira cai um pouquinho, mas os avanços param logo em seguida na compreensão e apreciação. E raramente chegam na fase final, que é a integração e aprendizado real. É só nessa fase que as diferenças deixam de ser um probleminha para o RH resolver e passam a ser o motor da inovação. E o grande gargalo do mercado global hoje está justamente na fase 2, a tolerância. Incontáveis organizações ficam estagnadas aí. Eles criam um comitezinho, preenchem as cotas e a diversidade vira só um formulário burocrático de relações públicas, sabe? Só para blindar contra processo trabalhista, né? Exato. A cultura nos bastidores continua totalmente engessada. Qual seria o mecanismo prático para quebrar esse teto de vidro e saltar direto para a fase da integração plena? Especialmente com a urgência do conceito de interseccionalidade da Kimberlé Crenshaw. Que mostra que os problemas se sobrepõem, né? Isso. Ela demonstra cristalino que coisas como gênero, cor e contexto socioeconômico não operam em caixas isoladas. Eles criam camadas de exclusão muito complexas e difíceis de rastrear. Isso levanta uma questão importante, pois o salto de uma cultura de tolerância burocrática para a integração total não rola por osmose ou com campanha motivacional na intranet. A mudança exige reengenharia de processos e usar métricas impiedosas. Tem que colocar a mão na massa. O modelo de maturidade das duas asas exige auditar pontos cegos nos procedimentos. Tipo rasgar os métodos de triagem antigos e implementar testes anônimos de competência. E mudar totalmente como se define quem é promovido. E na gestão? Na camada de gestão, o uso da diversidade intelectual no dia a dia é inegociável. O processo de consulta unificada que eles dissecam no livro é uma dessas ferramentas operacionais. A mecânica dessa consulta unificada é fascinante porque ela destrói aquele modelo tradicional chato de reunião corporativa. Não é um debate onde um lado tenta vencer o outro no grito ou pelo cargo que tem. O livro usa a analogia da faísca gerada pelo atrito entre a pederneira e o aço. A meta da reunião não é massagear o ego do CEO aprovando a ideia dele. É buscar uma verdade coletiva mais robusta que ninguém ali tinha antes de entrar na sala. E o pré-requisito técnico para isso dar certo é a aniquilação do ego na mesa. Quando uma ideia é verbalizada, ela descola da pessoa que propôs. A ideia passa a ser propriedade da mesa, e a equipe pode desconstruir, melhorar ou jogar fora sem que isso soe como um ataque pessoal. E abandonar esse instinto possessivo da minha ideia, para focar no nosso melhor caminho, permite que as corporações resolvam problemas incrivelmente difíceis. A força disso fica muito clara na experiência da Mônica com a FUPA-REP lá no Chile. Ah, o caso dos pacientes com hepatite C, né? Esse mesmo. O cenário inicial era um caos total. Ministério da Saúde, hospitais, operadoras e indústria farmacêutica operavam em silos super blindados. Todo mundo focado só na própria sobrevivência orçamentária. Um diretor do ministério até chamou isso de um ecossistema. Nossa, uma batalha onde literalmente todo mundo perde. Pois é. E o uso simultâneo das duas asas na negociação foi o fator que quebrou isso. A diplomacia, a empatia profunda para entender a dor dos pacientes e a habilidade de escuta, ou seja, a asa esquerda, foram combinadas com uma cobrança implacável por eficiência e clareza de dados, que é a asa direita. Eles forçaram a transição desse ecossistema para um ecossistema colaborativo. Eles sentaram na mesma mesa usando a consulta unificada.
Teve atrito, óbvio, mas as barreiras caíram. E o resultado foi monumental. Tratamentos que custavam quase 70 milhões de pesos chilenos tiveram os custos drasticamente reduzidos. Eles democratizaram o acesso e reescreveram as políticas públicas. A integração dessas energias opostas não resolve só briguinha de departamento. Ela resolve crises estruturais em escala nacional. Então, o que tudo isso significa quando a teoria encontra a realidade fora dos escritórios? Significa que dominar e integrar essas características vai muito além de bater a meta trimestral ou gerenciar crise de diretoria. Essa reconfiguração altera a nossa própria vida em sociedade. A gente não desliga essas energias quando tira o crachá da empresa. É uma postura fundamental diante do mundo. A firmeza e o raciocínio frio que a gente precisa para calcular os riscos profissionais, eles coexistem e ganham propósito quando vêm acompanhados da coragem de demonstrar empatia e vulnerabilidade com as pessoas. É uma recalibragem completa da forma de operar, né? E aprofundando o que os dados mostraram hoje, tem uma reflexão que transcende o próprio texto e joga a gente para o futuro imediato. O último século valorizou quase que exclusivamente os traços de dominação. Isolou a humanidade na dinâmica perigosa daquele pássaro tentando voar com um lado do corpo paralisado. Mas a engrenagem do mundo agora é digital. Exatamente. Hoje a gente tem grandes modelos de inteligência artificial devorando décadas de históricos de decisões corporativas, e-mails de diretoria, processos de RH. Comunicações estratégicas de milhares de empresas. Tudo isso. E isso deixa a gente com uma fronteira totalmente nova para pensar. Se os algoritmos estão aprendendo a tomar decisões baseados em décadas de dados gerados por um modelo de liderança que operava com apenas uma das asas, será que estamos no processo de automatizar um viés totalmente quebrado no núcleo tecnológico do nosso futuro? É uma preocupação super válida. Ou vamos exigir, a partir de agora, que o design dessas máquinas espelhe a integração humana que a gente finalmente entendeu que é essencial para o voo? Fica aí o questionamento na mesa para quem está acompanhando a gente.